Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E olha só, chegamos nessa sexta-feira com um alerta mais do que importante para conversar tete a tete com os milhões de brasileiros que convivem com algum tipo de dor. Sabe aquela dor nas costas, aquela dor ali na lombar? Ou então uma dor no joelho que de repente chega ali no final do dia, a hora que você para descansar, parece que ela tomou conta do seu corpo inteiro, parece até que você tomou uma verdadeira surra. Pois é, muitas vezes a gente costuma negligenciar alguns tipos de dores que poderiam ser resolvidas de forma precisas, objetivas, e elas acabam se tornando outras questões, desafios maiores. Pensa com a gente. Uma dor nas costas pode vir a interferir no seu caminhar, no seu andar. Uma dor no joelho, por exemplo, pode mudar completamente a sua postura e se tornar uma dor na coluna. E, gente, só quem sofre ali com dor na coluna diariamente é que sabe o quanto é difícil e desafiador. Por isso que a gente vai falar sobre essas relações e, mais do que isso, quais são os sinais de alerta e as formas de prevenção. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.redtv.com.br. É só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão. Te convido também a baixar o nosso aplicativo para você ter essa facilidade e tantas outras. Afinal de contas, você também pode ter a Rede TV na palma da sua mão. Perdeu um show da fé, perdeu o nosso programa, perdeu ali, gente, um Vejam Só, assista no seu tempo e do seu jeito. Baixe então esse aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita, aplicativo Hit Play. E por falar em facilidade, deixa eu também te contar que você consegue participar aqui dessa consulta, interagir com a gente ao vivo, ok? Encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Sabe aquela dorzinha que você sente? Que você não sabe direito o que pode ser, para onde que você deve caminhar, se você deve bater na porta do ortopedista, qual tipo de médico que você deve procurar? Encaminha pra gente, ao invés de você pesquisar no Doutor Google, pesquise aqui no Consulta ao Doutor, DDD 11 3337 5886. Te convido também a você participar da nossa enquete. Aonde que está a enquete? Lá no nosso Instagram, que é @Consulta ao Doutor Hit TV. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. E olha só, João Capellini vai colocar pra gente, nosso diretor, a nossa enquete na tela. Vamos lá. Você costuma ignorar dores no corpo, achando ali que essas dores vão passar? Ai, gente, é só uma dorzinha nas costas, já vai passar. Sim, sempre deixo para depois. Às vezes, quando não é ali tão forte. Só procura ajuda quando piora, ou não. Procure entender essa dor desde o início. Queremos a sua verdade, nada além dela. Clique sim na alternativa que mais te representa. Antes de mais nada, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados de hoje. Na tela. A gente começa, gente, pelo Lucas Davi Fujiki, ortopedista. Médico com mais de 10 anos de atuação, iniciou a sua carreira na ortopedia e, ao longo da prática clínica, percebeu ali a necessidade de um cuidado mais integrado para os pacientes com dor. Ampliou sua formação em medicina esportiva, nutrologia, intervenção em dor e medicina regenerativa. Olha que interessante. Hoje, une controle da dor, fortalecimento muscular e orientação nutricional para tratar o paciente de forma global, especialmente aqueles que não precisam de cirurgia. E agora, então, te apresento o Dr. Tadeu Costa, fisiatra especialista em dor. Atua na área há 10 anos. Escolheu a profissão movido pelo desejo de contribuir diretamente para a construção de uma saúde melhor para os pacientes e para toda a sociedade. Ao longo da carreira, passou a se dedicar especialmente ao cuidado de pessoas que convivem com dores limitantes, que são muitas, não é, gente? No dia a dia da prática clínica, percebe que a dor pode restringir movimentos, sonhos e qualidade de vida. Por isso, acredita que promover o alívio da dor é abrir caminho para novas possibilidades pessoais e profissionais. Tudo a ver com o nosso bate-papo. Doutores, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Olha só, queria começar falando sobre o funcionamento completo aqui do nosso corpo, porque a ideia que a gente tem é que quando uma pecinha ali não funciona muito bem, parece que descompensa, desequilibra todo o resto, não é verdade? Começando pelo doutor Tadeu. Olha, Dani, obrigado mais uma vez. Eu estou muito feliz de dividir essa conversa bacana entre joelho e coluna, né? Uma solução aí possível e palpável para a gente encontrar. Então, boa tarde a todo mundo aí de casa.
É um prazer estar aqui e para lembrar que esse assunto eu acho que foi no alvo, principalmente porque no dia a dia, não só no consultório, mas principalmente na realidade de cada um dos pacientes, quando a dor não é na coluna, muitas vezes é no joelho. Então, uma ou tá no pódio e vez ou outra a outra. E as pessoas muitas vezes não fazem, né, essa conexão. Parece que Não. são lugares completamente diferentes, né? E nem tanto assim. Na verdade, igual a gente comentou quase há pouco, que tanto o joelho quanto a coluna, a gente, no dia a dia, a gente estuda assuntos que envolvem a biomecânica. E isso é um termo até bonito de se falar, mas no dia a dia é de fato algo muito prático de ver. Por quê? Porque a biomecânica interfere na marcha, na subida da escada, na descida de uma rampa. Muitas vezes a pessoa tem aquele prejuízo de se agachar. Então, a dor restringe movimentos específicos no dia a dia da nossa rotina de vida. Doutor Lucas, como que um corpo, né, compensa uma dor no joelho? Então, o que acontece? Assim como o Tadeu bem falou, existem as questões biomecânicas, né? Mas eu sempre gosto de ver a dor de dois aspectos. As questões biomecânicas, que é essa parte física mesmo, que é o desbalanço da articulação, angulação, amplitude de movimento. E também a gente tem que avaliar o aspecto metabólico, porque uma dor em um local pode desencadear uma pré-inflamação no organismo e aí facilitar outras dores. Mas vamos lá, quando a gente vai falar de dor no joelho, que pode desencadear, no caso, dor na coluna, geralmente ela vai ter um componente biomecânico importante. É a pessoa que a gente vai primeiro ter que avaliar se é uma biomecânica estática, ou seja, problemas estruturais na forma. Por exemplo, uma perna que é torta, uma perna que é mais curta do que a outra, ou até uma musculatura que é desbalanceada visualmente, uma perna é mais forte do que a outra, ou a parte anterior é mais forte do que a parte posterior. Então são a parte estática, mas a gente também pode ter a biomecânica dinâmica, que essa que é a que passa despercebido. Porque quando você olha a pessoa parada, ela está bem alinhada, as pernas são retas, ela tem a musculatura aparentemente proporcional, mas quando ela se movimenta, aí sim a gente vê um desbalanço, né? E aí esse desbalanço só vai ser bem percebido se você fizer um bom exame físico, acompanhar até a rotina dela, porque às vezes ela pode ter um tipo de desbalanço, mas que no dia a dia dela ela não usa determinado movimento, né? Ou não, ela tem um desbalanço que para o movimento que ela usa com frequência, esse desbalanço é muito importante. O mais comum que a gente vê no consultório seria, por exemplo, o valgo dinâmico, que é o joelho que ele é reto, mas quando a pessoa anda, ele entra para dentro. E aí se a pessoa, por exemplo, é corredora ou trabalha num tipo de trabalho que demanda maior locomoção, subir e descer escadas, ela vai estar jogando o joelho para dentro várias vezes por dia e ela não vai perceber, só que isso vai gerar um desbalanço. E esse desbalanço vai gerar sobrecarga no joelho, vai pegar o quadril e vai chegar na coluna uma hora com certeza. E eu imagino que isso, por exemplo, seja uma questão que possivelmente poderia ser vista desde o nascimento. Sim. E um problema como esse, muitas vezes vai aparecer quando, doutor? Geralmente, assim, o problema já vai estar lá e ele vai desencadear quando a pessoa começar a usar mais, vamos dizer. Seria um sobreuso. Tá. Né? E aí então, a pessoa... provavelmente na fase da infância, ou se essa criança eventualmente quiser, por exemplo, seguir pela carreira de jogador de futebol. Exatamente. Não é? A infância ainda, os tecidos são muito adaptáveis. Tá. Então as dores vão começar a vir mesmo ali no final da adolescência, quando ele tem um estirão, que aí acentua algumas dores mesmo, mas isso é normal acontecer. Todo adolescente que pratica esporte vai ter algumas dores, isso não precisa se preocupar, mas ela vai se consolidar mesmo na fase adulta, porque aí a estrutura já está formada, os tendões já estão crescidos, os ossos já estão crescidos, e aí sim ela vai começar a sentir dor. Geralmente abre o quadro com dor, né? Dificilmente ela vai abrir o quadro com outra queixa, assim, com uma limitação de movimento, assim, é bem mais difícil. Geralmente o quadro vai abrir com dor mesmo, e geralmente na fase adulta, porque criança é muito adaptada, o adolescente ele vai ter uma certa dor ali, que é a dor, entre aspas, de crescimento, de estirão, mas essa dor que é mais preocupante, a gente vê mais nos adultos mesmo. Esse tempo
interfere, prejudica quando a gente pensa ali no tratamento, por exemplo, e na qualidade de vida? Prejudica muito, viu, Dan? Principalmente porque existe um termo que a gente usa que é a degeneração articular. Então, a superfície do osso, tanto da coluna quanto do joelho, aos poucos vai desgastando. E é o normal da idade, né? Muitas vezes a gente sabe que quem faz mais esforço costuma ter um prejuízo maior, porque carrega muito peso ou trabalha agachando muito, né? Não faz muito tempo que eu atendi um mecânico que ele trabalha desde 89. Então, agacha muito. Então, faz um esforço acentuado nessa flexão de coluna, além de exercer esse impacto no joelho. E aproveitando um pouco do que o Lucas comentou, se o paciente tiver um ganho de peso excessivo, infelizmente, por mais que ele tenha boa musculatura, seja forte, essa carga a mais no joelho vai comprometer essa degeneração articular que eu comentei no início. Por quê? Porque o osso, ele precisa de algumas estruturas, e às vezes até no consultório eu falo, seu joelho tem pelo menos 10 motivos para doer. E aí a gente começa a explicar a anatomia, né, Lucas? Aí fala o quê? É o menisco medial? É o menisco lateral? É o ligamento colateral lateral, medial? É a famosa pata de ganso? Então, assim, o joelho tem motivos enormes para doer. Só que alguns... Ele que sustenta todo esse corpinho, Opa, né? Principalmente se tiver um peso excessivo ali. Então, tendo muitos motivos para doer, a gente tem que sempre ficar alerta, porque alguns a gente não pode pular fora, né? Não pode deixar passar. Então, tem que cuidar o quanto antes. O Tadeu trouxe aqui um dado que é extremamente importante, né? Que é essa questão, por exemplo, dos movimentos repetitivos que estão diretamente ligados às nossas profissões. E aí eu chego na questão da postura, né? O quanto que a postura pode vir a levar também a uma dor lombar, a uma dor no joelho, e o quanto que a gente precisa ter essa consciência do nosso corpo. Porque a gente só vai vir a ter a consciência a hora que a dor bater na nossa porta, né? Quando tudo vai bem, é como se a gente não prestasse atenção, né? Como se tivesse tudo certo. Exatamente. Assim, a postura é muito importante. Por quê? É o jeito que a gente vai tratar nosso corpo ao longo do dia a dia, né? E aí, junto com a postura, entra o que o Tadeu bem falou, o peso, a carga. Você tá com a postura desalinhada, com excesso de carga, é muito diferente. E a atenção também é um ingrediente importante. Exatamente, aí, não é? porque você tem que se policiar, tem que se policiar. Tem estudos aí que mostram que o aumento de peso, cada 1 quilo que você aumenta 4 a 6 no joelho. Então a pessoa fala, eu tô só 10 quilos acima. Já aí é pelo menos uns 40 quilos a mais nos joelhos. E aí se ela tá com a postura ao andar ruim, você vai desbalancear a linha do corpo mesmo. Então vai forçar mais. Geralmente a postura ela vai impactar mais em coluna mesmo. Tá. Né? A postura pro joelho é uma postura, vamos dizer, mais fina. Que aí já vai depender, igual eu falei, faz corrida, se tem algum tipo de orientação do joelho para dentro ou para fora, que aí é corrigível. Às vezes o tipo de calçado pode influenciar, que é um tipo de postura também. Um calçado com solado mais alto, mais baixo. Isso tudo a gente tem que pensar. Só que a gente tem que adaptar para a realidade da pessoa, né? Qual que é o esporte que ela pratica, qual que é o tipo de trabalho. Mas a postura, sim, é um agravante, só que em questões trabalhistas, geralmente vai pegar mais a parte de coluna cervical, um pouco de ombro, vai pegar menos o joelho, né? A não ser que ela trabalhe em pé e tudo mais. Eu adorei essa frase que você trouxe aqui, que eu até anotei, gente. Calçado é postura. E muitas vezes a gente, escolhe ali um calçado pensando naquilo que vai combinar com a roupa, no evento que você vai, né? Qual que é o... Mas a questão do calçado ser ali... A postura é muito importante. Então, por exemplo, sei que você de casa quer uma dica de calçado. Traz pra gente, doutor. Uma Então, dica de calçado ideal que vai ajudar na postura de quem sofre aí no dia a dia. Então, aí a gente tem que entender onde é a dor da pessoa. Porque o calçado é bem legal, assim. Quando você começa a estudar a dinâmica do calçado, você vê que se a pessoa tem dor no tornozelo, um tipo de calçado ajuda. Por exemplo, o calçado com um soladinho um pouco mais alto melhora a dor no tornozelo, porque você tira a sobrecarga do tendão de Aquiles. Mas se você tem dor no joelho, o solado mais alto piora. Então você tem que usar um drop, que a gente chama de drop, né? É a diferença do calcanhar para a ponta. Isso na medicina esportiva, né? Na corrida é o drop. Então, se o drop é mais baixo, você tira um pouco de tensão da patela.
E aí você também tira um pouco de tensão da coluna. Né? Então, por exemplo, então, o salto alto. Ele olhou aqui pra mim, viu, já gente? tava vendo que você tava saltando, mas não, isso daí é legalzinho. Esse aqui é baixinho. Mas o salto alto, ele vai geralmente sobrecarregar mais o joelho. A curto prazo, ele pode até tirar um pouco de tensão da coluna. Mas a longo prazo, ele gera o quê? O encurtamento da cadeia posterior, que são as musculaturas posterior da coxa. Se você encurta a longo prazo, fica muito assim ele nessa fica posição. muito assim. Então você tira a tensão do Aquiles, mas você está encurtando ele se você tem um uso diário. E aí a longo prazo pode gerar dor na coluna. Entendeu? Então, para uma dor aguda, pode ser que melhore, mas a longo prazo pode ser que piore. Então, o calçado, você tem que realmente entender qual que é a sua necessidade, onde que é a sua dor. Mas, para falar em termos práticos, geralmente assim, calçados que não são... Você tem que ficar no meio do caminho, né? Nem tão altos, nem tão baixos. De preferência que não fiquem saindo o calcanhar. A gente fala que tem que ter o contraforte, contraforte, para segurar o calcanhar, para o pé não ficar se movendo solto. Rasteirinha, por exemplo, né? Muitas pessoas têm dificuldade de utilizar e dizem, né? Porque o pé fica muito em contato com o solo. E deveria ser até uma questão boa, né? Uma questão vantajosa, por exemplo. Não. Então a rasteirinha ela já vai jogar muito esforço pro pé. Né? Então, assim, em questão de impacto, vai jogar todo o impacto sem amortecimento. O pé fica muito solto, então toda a musculatura intrínseca do pé vai ter que estar ativada. Então, se a pessoa, assim, ela é saudável, tá com peso adequado e não tá sobrecarregando, é legal. Agora, se ela já tem um dos fatores, ou o peso tá um pouco acima, ou a musculatura tá um pouco para baixo, ou ela já tem um pouco de dor, é melhor não usar. Gente, que interessante esse bate-papo, não é verdade? Deixa eu trazer você aqui para conversar junto com a gente, interação do nosso público na tela. Então, quem participa agora é Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde para você também, Fernanda. Meu joelho direito começou a doer quando eu subo e desço escadas, mas eu não lembro de ter sofrido nenhuma lesão. Às vezes, também sinto ali uma leve queimação. Será que isso é desgaste ou falta de fortalecimento? Vou começar com o Dr. Lucas. Dor no joelho ao subir e descer escadas, geralmente a gente já lembra do quê? De condromalácia, condropatia patelar, que é o quê? O desgastezinho da rótula, né? Geralmente vai doer mais quando desce, mas se já dói quando desce e quando sobe é porque pode ser um grau um pouquinho mais avançado. Essa foi a primeira pergunta, né? A parte da queimação, né? Que ela traz um pouco nesse relato. A parte da queimação, aí precisa ver se a queimação é anterior ou é posterior. Geralmente é a queimação é mais posterior ou póstero-medial, né? Ela vem do meio e corre para trás. Esse é o mais comum. Queimação é muito relacionada com o cisto poplíteo, que é o cisto de Baker, que é um cisto que ele reflete uma inflamação interna do joelho, que acaba extravasando o líquido para fora e forma uma bolinha atrás do joelho. Essa bolinha pode comprimir um pouco alguns nervos ali atrás e geralmente dá essa dor em queimação. E outra dor em queimação que a gente vê com mais frequência é igual o Tadeu comentou antes, a pata de ganso, que ela começa aqui na parte do meio e corre para cima indo para trás, né? Agora, condromalácia, dores de artrose, geralmente não tem muita relação com queimação, não é esse padrão de dor que o paciente relata. Isso geralmente, né? Não sei se o Tadeu quer complementar. Por favor. E a complementar, Lucas, pensando nesse detalhe, às vezes passa batido, às vezes o paciente realmente não dá voz a esse sintoma. A queimação, às vezes, vem acompanhado de formigamento, choque, sensação de anestesia, uma fraqueza e, vez ou outra, né, Lucas, uma sensação até de frio doloroso. É um frio que gela a perna. Pode ter queimação e frio doloroso ao mesmo tempo? Pode, viu, Dani? Principalmente quando a dor é neuropática. Porque a dor neuropática, se é do nervo que leva a sensibilidade do joelho, esse nervo, pessoal, vem lá da coluna. Esse nervo, principalmente no joelho, a gente pensa em L3, L4, igual eu comentei contigo. Por quê? Porque são nervos que trazem a sensibilidade para o joelho, tanto é que a dor do joelho, muito relacionada a um trajeto desses nervos, pode refletir numa situação lá atrás na coluna. Então tem que cuidar da coluna e do joelho, né, Lucas?
Exatamente. Não dá para dissociar. Então, a gente traz aqui como orientação para a Fernanda, que está compartilhando com a gente essa dor que ela sente, que é importante que ela busque ajuda. Sem dúvida. Afinal de contas, se ela deixar essa dor continuar passando, vai vir a interferir na coluna, não é, Tadeu? Exatamente. Fernanda, não tenha dúvidas que o seu joelho precisa de uma boa anamnese para a gente entender o histórico dessa sua rotina de vida. E mais do que a anamnese, o exame físico. A gente tem que encostar no seu joelho, tem que sentir essas estruturas, palpar tanto a batata da perna, igual o Dr. Lucas comentou, tem algumas dores posteriores do joelho que vêm da batata da perna. E tem outras dores também do joelho que podem ser incompetência muscular aqui de cima. Então ela vai ter que procurar Só com um belo colega exame médico. clínico é que ela vai conseguir essa orientação. Mas, Fernanda, Sim. muito obrigada pela sua participação, porque enriqueceu demais aqui o nosso bate-papo. E aí eu aproveito, então, essa pergunta da Fernanda, que me inspirou para uma outra questão que a gente estava, inclusive, comentando antes de iniciar o programa, né? Que é sobre essa relação de alguns pontos da coluna, que o que ela está contando para a gente, na verdade, a dor, por exemplo, no joelho, está contando problemas na coluna, né, em pontos específicos. Agora, traduz isso pra gente, porque eu comentando, parece até uma coisa estranha, não é verdade? Mas faz todo sentido, Tadeu. Na verdade, Dani, é assim. Quando a gente passa anos e anos estudando anatomia, a gente entende que alguns dos trajetos dos nervos, e o paciente fala, é bem aqui que dói, é aqui que dói. Eu não estou enxergando a pele, eu estou enxergando o músculo, o tendão que está ali embaixo, mas principalmente o nervo que está ali embaixo. Então, esse trajeto do nervo está dolorido ou não? Faz correlação com a história do nervo ciático, que provavelmente vai ter algum prejuízo também no joelho, a depender do impacto que a pessoa está tendo naquele movimento e na descarga de peso do joelho. Então, muitas vezes, se a gente não tiver essa amplitude de ideias e correlacionar elas, às vezes a gente restringe achando que é só uma artrose ou é só uma tendinite, sendo que esses problemas já dão muito trabalho, né, Lucas, para cuidar no consultório. Imagina se tiver esse satélite de sintomas em volta dessas situações mais complicadas, né? De que forma, doutor, que uma hérnia de disco, por exemplo, pode gerar uma dor no joelho? Geralmente é quando ela faz uma compressão do nervo, né? A hérnia ela vai sair do lugar, e vai comprimir o nervo. Só que aí é uma dor que é um pouco diferente. Geralmente essa dor ela vai ser irradiada, então é uma dor que ela não vai pular muito. Ela começa no glúteo ali e você vai sentindo todo um trajeto alterado. Pode ser que não doa. É como se fosse uma pinça? Um pinçamento. Um pinçamento. Exatamente, daria pra gente falar Tá. que é um pinçamento. Só que então é uma dor que ela não é assim, dói só meu joelho e não dói mais nada. Aí você fala, ó, não deve ser. Agora não, ó, eu sinto um certo formigamento, uma alteração aqui de sensibilidade da coxa, ou mesmo dor. Alguns movimentos que eu faço com a coluna pioram, dão um choque no meu joelho, na minha perna. Geralmente movimento, quando se trata de hérnia, movimento de flexão da coluna, ou seja, dobrar a coluna para frente. Se você tem uma hérnia, ela vai mais ainda para trás, comprime mais o nervo, né? Geralmente vai melhorar se ela deita de lado na cama. Então ela fala, ó, quando eu deito de lado, posição mais fetal ali pode melhorar um pouco, né? Mas é uma dor que ela tem esse padrão assim, é irradiada, tem um pouco de formigamento, pode ter sensação de choque, pode ter alteração de sensibilidade também. Sim. E aí que entra o que o Tadeu bem falou, do bom exame clínico, de encostar no paciente. Por que acontece? Isso já aconteceu no consultório comigo. O paciente vem e fala assim, ó, eu tenho dor de artrose. Por quê? Ela passou num colega que falou, tenho dor no joelho, ele não examinou, falou, opa, ressonância de joelho. A ressonância, se eu fizer, eu tenho 40 anos, se eu fizer, meu joelho, alguma alteração aparece. Todo mundo, se fizer, a artrose aparece. Eu falo, artrose é igual cabelo branco. Todo mundo tem. Se gera sintoma, é outra história. E aí, falou, então, eu tenho dor de artrose. Aí eu falei, não, mas espera aí, como é que é essa dor? Não, ela começa aqui, dói toda a lateral. Eu falei, não, mas espera aí, não parece a dor da artrose. Aí a gente foi investigar a coluna, no final a dor vinha da coluna, então eu podia tratar a infiltração do joelho, choque no joelho, fazer tudo no joelho. Não ia melhorar, né? Por conta, então, da importância da gente ter essa avaliação completa mesmo, exame clínico, encostar no paciente,
né? E olha o que o doutor está trazendo aqui para o nosso bate-papo, porque quando a gente vai numa consulta, a gente fica pensando, preciso fazer exames, né? Porque o exame vai revelar o que eu tenho de fato. E o que o doutor está apontando é exatamente isso, né? Muitas vezes o exame é um achado que não diz respeito àquela dor que está de fato interferindo na sua qualidade de vida. Por isso que essa conversa, a anamnese, né? Uma conversa honesta entre o médico e o paciente é que é o mais importante. Só que muitas vezes quando a gente vai no médico, a gente não sabe o que a gente precisa dizer. A gente não sabe aquilo que interessa de fato. Então, eu queria aproveitar esse momento que eu costumo fazer aqui vez ou outra para tentar entender o que é importante, quais são as informações que são importantes, tipo de dor, extensão da dor, como que interfere, quais são as perguntas chaves. Excelente ponto. E além das perguntas chaves que o paciente tem que trazer na consulta, eu vou colocar mais um tempero nessa história, porque às vezes o paciente, Dani, sem entender os termos técnicos, lê uma tomografia, lê uma ressonância, vez ou outro paciente fez um exame de imagem sofisticado como um ultrassom, ele lê aqueles termos e ele se confunde ainda mais. E é super natural o paciente se confundir com esses termos, porque esses termos estão escritos de uma maneira técnica, para que a gente leia. E tá tudo bem. Só que isso gera muita angústia, o paciente fica ansioso, fica mais preocupado do que às vezes precisa. Porque os grandes alertas, as bandeiras vermelhas, os red flags, assim, que a gente estuda e coloca na mesa quando o paciente vem ao nosso consultório, são o quê? Aquela perda abrupta de força da perna, uma dor lancinante, que é praticamente incapacitante, que a pessoa perde a firmeza e a sustentação ou do joelho, ou quando vai ficar em pé a perna falha. Tem momentos específicos que a gente pensa na coluna que, poxa, era só uma dor, mas além da dor, eu tô com dificuldade para urinar, eu não tô conseguindo segurar a urina, eu tô perdendo fezes, não faz sentido. Olha, não é só mesmo? Que importante. Mas por quê? Porque os nervinhos e alguns daqueles nervos vizinhos estão sendo apertados na coluna, dificultando a força de contração dos músculos da perna, mas principalmente a musculatura intraabdominal. Olha dos que músculos lá de dentro. E aí você perde xixi, por exemplo. Então isso é uma emergência médica. Sim. Porque ela achava que era só uma dorzinha. Olha só que importante tudo isso que o doutor está trazendo para o nosso bate-papo, que faz parte, gente, de uma consulta, né, de um bate-papo honesto entre médico e paciente. Daqui a pouco a gente vai entender por onde ainda mais caminha uma boa anamnese. Mas antes eu vou trazer, é claro, a sua participação para o nosso bate-papo. Na tela. Quem participa agora é a Rosária. Rosária, seja muito bem-vinda. Rosária do Rio de Janeiro. Boa tarde para você também. Sinto dor na lombar quando eu fico muito tempo em pé ou quando eu trabalho muito em casa, principalmente quando eu faço ali uma faxina. Como que eu posso melhorar isso? E aí, como é que a gente ajuda a Rosária? Posso falar? Então, Rosária, isso daí provavelmente, essa dor aí que aparece quando fica muito tempo em pé, ligado à faxina, ou seja, muitos movimentos do tronco, geralmente é uma dor que a gente fala tecnicamente que é o quê? Uma artrite facetária. Traduzindo é o quê? Uma artrose da coluna. Igual o joelho tem artrose, o quadril tem artrose, a coluna pode ter artrose também. Então as articulações da coluna podem estar com um certo desgaste e inflamação. Porque, como eu falei antes, o desgaste é esperado. Agora, se está com inflamação em cima do desgaste, é outra história. Então, muito provavelmente, o que faltaria para você? Claro, tem que ter toda uma avaliação, mas partindo que há necessidade de um fortalecimento. Porque se você melhora a sua cinta muscular, você estabiliza mais sua coluna. Eu sempre falo, a coluna é como se fosse uma viga, um poste. E a musculatura são as cordas que mantêm esse poste, essa viga retinha. Então, se você fortalecer mais a sua musculatura, você estabiliza mais a coluna, ela mexe menos, se ela mexe menos, ela raspa menos a articulação, se ela raspa menos a articulação, ela gera menos inflamação. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta, doutor.
Consulta ao Doutor está de volta. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na Hit Bate-Papo hoje, é sobre dor na lombar, dor na coluna e dores nos joelhos. Muitas vezes a gente não faz essa associação, mas às vezes aquela dorzinha que começa ali no joelho, numa articulação, acaba mudando muitas vezes a nossa forma de andar, a nossa postura e quando a gente vai ver, afeta a nossa coluna. Então, sabe aquela dor que a gente resolve deixar de lado? Ou que muitas vezes a gente acaba se automedicando, achando que, não, passou, tá tudo certo. Mas a gente está causando um grande desequilíbrio para o resto do corpo e gerando um desafio maior, é claro, lá na frente, para que você busque tratamento, qualidade de vida. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Só compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos, é claro, chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa dela. Por falar em precisar dela, essa consulta foi marcada para você. Não deixe de aproveitar. Caminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, é só você avisar a nossa produção que a gente toma todo cuidado. Aquele nosso combinado de todos os dias, ok? É só você sinalizar que a gente traz o seu questionamento de forma anônima. E eu também gostaria de te convidar, é claro, para você participar da nossa enquete que está acontecendo aonde? Lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor, HitTV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, já está em seus minutos finais e queremos a sua verdade. Você costuma ignorar dores no corpo achando que, essa dor aí vai passar? Não importa muito. Sim, sempre deixo para depois. Ou, às vezes, quando ela não é tão forte, eu vou lá, ignoro e tá tudo certo. Ou não, só procuro ajuda quando piora. Ou não, eu procuro entender essa dor desde o início. Queremos a sua verdade e nada além dela. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar. Doutor Tadeu Costa, fisiatra especialista em dores, está aqui no bate-papo com a gente. E o doutor Lucas Davi Fujiki, ortopedista, também está compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Aproveito para agradecê-los aqui por esse bate-papo mais do que necessário nessa tarde de sexta-feira. Muito obrigada. Mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente estava, antes de ir para o intervalo, falando um pouco sobre essa questão, né? O que é importante eu revelar para o meu médico assim que eu entro no consultório. E aí o Tadeu trouxe aqui alguns pontos muito importantes, muito válidos. E aí eu queria entender com você agora, doutor Lucas. Uma dor que começa já desde o início do dia é diferente de uma dor que aparece mais no final do dia? Isso importa no relato do paciente? Sim, com certeza. E tanto é que isso é uma pergunta clássica que a gente sempre faz. Você já acorda... A gente faz, em referente ao horário da dor, são 3 perguntas importantes. Tá. Se você acorda de manhã já com a dor, se ela vai melhorando ou piorando ao longo do dia e se você acorda por dor. Que aí é mais grave ainda. Eu acordo de madrugada com a dor. Opa, isso chama mais atenção. Tá. Né? Agora, a dor que vai melhorando ao longo do dia... Geralmente, aí é uma dor que a gente vai pensar mais, provavelmente é uma coisa mais relacionada a partes moles, tendões, ligamentos. Uma dor que vai piorando ao longo do dia, aí geralmente mais ligado à articulação mesmo, de fato, né? Porque até isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a dor de fato é no joelho, só que você tem que falar, peraí, mas a dor é de dentro do joelho, é de fora do joelho, né? Então, todas essas perguntas, essa avaliação, a gente usa justamente para tentar identificar o local da dor. Porque se a dor é no joelho, mas você trata dentro do joelho, mas a dor vem de fora, não vai resolver. Ou às vezes resolve 30% ali e tal. Porque tudo é interrelacionado, mas você precisa identificar o ponto principal da dor. Gente, que bacana e que interessante, não é? A gente ter acesso a essas informações, a esse outro lado, né, da consulta. Vamos então para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Quando o público está participativo, até abro mão aqui do meu roteiro, pessoal. Agora, o nome é Adriana. Boa tarde para você também. Eu tenho dores na cervical que irradia atrás da cabeça. Qual travesseiro é o ideal? E aí, o que a gente traz de informação? Excelente ponto. Eu acho que um sono bem dormido, o que a gente brinca, né? O sono tem que ser reparador, ele tem que te descansar. Muitas vezes a gente já tem um dia difícil, chega em casa tarde, compromisso de trabalho, de faculdade, né? Então, chega em casa muito tarde, às vezes com fome, mas tem que descansar porque o outro dia vai ser longo. Então, esse descanso é super valioso. A gente brinca na consulta que
se a gente conseguir melhorar o sono, 1/3 do seu dia já melhorou. Ele tem essa função de restaurar, né? Ele é magnífico, porque é um descanso físico, mas também psíquico e mental. Tá. E essa reparação é importante porque o posicionamento, igual a nossa amiga perguntou, o posicionamento faz toda a diferença. Porque se a gente consegue colocar um travesseiro entre a nossa orelha e o ombro, estou tentando imaginar aqui a câmera, então esse travesseiro entre o ombro e a orelha, se você deitar de lado, você já está praticamente na posição correta, alinhando o eixo da coluna cervical, torácica e lombar. E aí, como não poderia esquecer, um pequeno travesseiro, um coxinho, um lençol enrolado, Dani, entre as pernas. Porque aí é a posição que você matou a charada do eixo da coluna e da bacia. Por quê? Porque você colocou um travesseiro apoiando bem a sua cabeça para ela não ficar derrubada em cima do colchão ou de um travesseiro muito fino. E vez ou outra as pessoas falam, né, um travesseiro fininho vai ser melhor e tal. Mas se ele for muito fino, sua cervical, ela desaba para dentro do colchão. E aí, sem dúvida nenhuma, o posicionamento da perna, principalmente para quem tem muita dor no final do dia, o posicionamento da perna deitando de lado ajuda mais. Óbvio que tem gente que gosta de dormir de barriga para cima, então, vez ou outra, a depender da situação, colocar aquele travesseiro pequeno embaixo do joelho, viu? Eu adorei essa pergunta da Adriana, porque a gente tem realmente muita dificuldade, né? São inúmeras as oportunidades, né, de travesseiros que a gente tem ali no mercado e a gente fica na dúvida. Qual que é bom, qual que não é, preço, é qualidade, né? A gente fica muito nessa dúvida. Exatamente. E aí você até comentou, né? O fininho. Muita gente gosta do fininho. Tem gente que gosta daquele que é maiorzão, que ele é mais macio, vamos dizer assim. Então, como escolher mais rechonchudo? Um travesseirão. Como escolher o travesseiro ideal? Você também tem algum apontamento com relação ao travesseiro ideal? Eu acho que, como o Tadeu falou, ele tem que manter o pescoço alinhado, então ele não pode ser nem tão macio ou pequeno, ao ponto que você deite nele. Então, essa maciez ali é bom a gente já descartar. E se ele também for muito elevado e deixar o pescoço para cima, também ele vai desalinhar a coluna. Então, geralmente, é um travesseiro que vai caber aqui na altura do ombro e uma densidade média mesmo. Adriana, muito obrigada, viu, pela sua dúvida aqui. Olha, pegamos aqui só as dicas da Nutella. As pessoas geralmente pensam no colchão também, né? Eu vou trocar de colchão, eu vou comprar um novo, esse colchão tá muito velho. Mas a gente sabe, né? Às vezes um colchão com uma densidade firme que sustente o nosso corpo, às vezes esses colchões são muito caros. Sim. E talvez o posicionamento correto na noite bem dormida já te ajuda muito. Ideal. Exato. Muito bacana. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora, quem participa, a gente recebe uma pergunta anônima. Boa tarde para você também. Após um desmaio em janeiro, eu comecei a sentir dores atrás das costas e também nos joelhos, principalmente ao levantar e andar. Já tenho hérnia de disco, mas sem dor na coluna. Esses sintomas, eles podem ali estar relacionados de alguma forma? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Podem sim. É importante você trazer esse detalhe clínico. Então, muitas vezes na consulta, né, tanto da fisiatria quanto da ortopedia, independente da parte músculo-esquelética, a parte clínica, muitas vezes, ela chama a nossa atenção. Então, como assim um desmaio? Por que caiu? Você caiu e depois que a dor começou, houve um tropeço, é uma hipotensão, é um coração que não está bombeando forte o suficiente, e aí a pressão baixou e você caiu. Então, assim, clinicamente é muito valioso esses detalhes, por isso que a anamnese é super detalhada. Para que aí a gente comece a pensar, poxa, não é incomum depois de um trauma, depois de uma queda, depois de um esbarrão no ônibus, depois de um esbarrão no metrô. Então, essas situações que são muito corriqueiras, Dani, geram dores de impacto. Então, é aquele pós-trauma que gera dor. Geralmente, essa dor costuma ser aguda e a dor muscular. Ela tem que ter prazo para acabar, porque ela é aguda, para não se tornar uma dor que vire crônica, arrastada.
E talvez a dúvida que nossa amiga mandou é que uma vez que a gente tem dores e são de diversas causas, a gente tem que discriminá-las para entender qual que é a sua dor principal, a que está te chamando mais atenção. É essa que a gente vai resolver primeiro. Porque senão a pessoa fala, olha, eu tenho uma hérnia, mas estou com dor porque caí. Então, esses 3 itens, eles por si só, já dão longas avaliações. Quer complementar, doutor? Eu acho que é exatamente isso que o Tadeu falou. E a gente também não pode normalizar assim, eu tive um desmaio. Assim, não é normal, né? A não ser, eu tenho um histórico, eu tenho hipotensão postural e tudo mais. Mas se nunca teve um desmaio e agora tá com dor, a gente não, o ideal é não normalizar isso. Um desmaio é só um desmaio, né? Isso daí é uma coisa que é um sinal de alarme. Até que se exclua qualquer coisa mais grave, um desmaio não é uma coisa tranquila. Né? É mais, eu acho que esse aspecto. Eu acho que também fica importante a gente pontuar que a questão do desmaio, acho que ela traz também uma insegurança no caminhar, no andar, né? Na mobilidade como um todo. Então, por isso que é importante você, de repente, buscar essa ajuda e esse tratamento, né, diversificado com diversos profissionais para que você volte a ter essa segurança, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, porque será que era um dia de calor, que ela, provavelmente, né, essa pessoa que a gente comenta, que nesse dia de calor a pressão baixou e ela caiu? Poxa, tudo bem. Não, era um dia corriqueiro dentro de casa, fui fazer um esforço. Às vezes, né, a pessoa vai fazer uma força muito grande e não é incomum ver os trabalhadores até de obras e pegando pesos excessivos. Esse peso gera aquela pressão intraabdominal, não é mesmo, Lucas? E essa pressão intraabdominal, se o fluxo de sangue não corre como tem que correr, às vezes a pessoa até dá uma sensação... essa causalidade, né? Da onde que parte cada coisa. Então tem que ficar de olho mesmo, para não achar que era só uma dor lombar e tem problemas clínicos. Perfeito, mas muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora, quem participa é a Ivanice Mack. Seja muito bem-vinda, viu, Ivanice, aqui do interior de São Paulo. Boa tarde para você também. Sinto fisgadas na parte interna da coxa, um pouco abaixo ali da virilha. Não é todos os dias, mas quando acontece eu quase caio e perco a força na perna. O que pode ser e o que eu devo fazer? Ivanice, aí geralmente é um local que tem a musculatura que a gente chama de musculatura adutora, que é aquela musculatura que ela é responsável por fechar a perna, né? É comum às vezes ter algumas tendinopatias, ou seja, algumas doenças do tendão da inserção desse músculo, ou seja, onde esse músculo gruda no osso, que geralmente é aqui perto da virilha. Essa poderia ser uma causa, ou se você sente uma dor que ela corre pela virilha, ou seja, ela pega a parte da frente da coxa e corre pela virilha, às vezes pode ser uma dor interna da articulação do quadril. Isso a gente tem até um sinal que a gente fala que é o sinal do C. O paciente fala assim, dói como se fosse um C aqui, e aponta assim para a virilha. Então, eu pensaria em causas realmente osteomusculares para o seu caso, viu? Não pensaria em nenhum nervo, nada disso. E agora vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Pedimos o quê? A sua verdade e nada além dela. Então a gente perguntou como que você costuma ali, se você costuma ignorar dores no corpo achando que essas dores vão passar. Alternativa mais votada, 43%, sim. Sempre deixo para depois. Logo na sequência, às vezes, quando ela não é tão forte, só procuro ajuda quando a coisa fica feia mesmo. E só no final, a última alternativa é de quem realmente vai atrás da informação que precisa para ter o melhor direcionamento. O resultado dessa enquete, gente, surpreendeu vocês? Surpreendeu. Surpreendeu bastante, Dani. Eu acho que se a gente pegar os números que a enquete traz, a gente tem que aumentar ainda mais o mastro da nossa bandeira, né, Lucas? É verdade. Porque, não sei se vocês repararam, somente 7% dos 100% procuram, de fato, um cuidado especial, uma atenção especial de alguém que sabe desses sintomas e entende como que essas articulações funcionam. Por isso que a
A gente comentou, né, durante todo o período da tarde, quanto que a biomecânica impacta na sua rotina do trabalho, na sua rotina de atividades domiciliares e mais ainda, de lazer, né? Quase agora comentei, né, das crianças, dos meus filhos, do quanto que isso, às vezes num parque, numa festa, vai ter o casamento, vai ter um chá de bebê, vai ter um evento que a coluna não deixa você ir. Vai ter um evento que o joelho não vai deixar você ir. E aí, esse que é o X da questão. Eu acho que quanto mais a gente valorizar essas coisas que estão impedindo a gente de fazer essas atividades em família, melhor ainda. E não dá para deixar para depois, não é, doutor? Tem que resolver Sim, o quanto antes. Com certeza. Até pegando esse gancho, se a gente mudasse a pergunta para assim, daqui 10 anos você não vai conseguir pegar o seu filho, o seu neto no colo. Daqui 5 anos você não vai jogar futebol com o seu filho. Você procuraria um médico imediatamente ou, no último caso? Talvez se a pessoa interpretar dessa forma, que é a realidade que acontece. Ela começa com uma dor hoje e daqui 10 anos ela não pega mais o neto no colo. Ela começa com uma dor hoje, daqui 5 anos ela não está jogando futebol com o filho dela. Olha só esse questionamento que o doutor trouxe e aí eu levo para você que está nos assistindo. É importante cuidar hoje, não é? Olha que bacana, muito obrigada aqui pelo nosso bate-papo. Aproveito para deixar os contatos dos doutores, que eu tenho certeza que vocês vão querer entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho deles. Doutor Lucas Davi Fujik, ortopedista, deixa à sua disposição o WhatsApp do DDD 11 972930047. Instagram, docfujic.ortopedista esportivo. Tadeu Costa, fisiatra especialista em dor, deixa à sua disposição o Instagram, DR Tadeu Costa, da forma como está escrito aqui, e o WhatsApp DDD 11 982505305. Espero que você tenha gostado, aproveitado o nosso bate-papo. Desejo a você um excelente restinho de tarde e final de semana também. Aproveite, descanse. Segunda-feira a gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta às 16 horas. Obrigada, viu? Mais uma vez pela companhia. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Obrigado a você. Dani. Obrigado.